Todo mundo tem medo. Todo mundo. Se você nunca sentiu medo, provavelmente você não é humano. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Você já teve que fazer alguma coisa com medo? Um dia desses aconteceu um negócio engraçado comigo. Eu precisei subir num lugar aqui na casa, tal, né, arrumar umas coisas que precisavam ser arrumadas. E eu não tenho exatamente medo de altura, eu subo em lugares altos, tal, sem problema. Mas naquele dia eu fiquei com medo, porque a escada estava meio bamba, ela meio que balançava assim, aquelas escadas que você encosta na parede, sabe? E eu senti aquelas sensações, claro que numa proporção menor, mas aquelas sensações são próprias do medo, né? Dei uma tremida, né? Aquele suando frio e tal, e eu tava com medo de cair e de me machucar. Essa sensação de medo é um negócio normal. Ela é um mecanismo do seu corpo para proteger você. Então, o medo é um troço que acontece, que causa reações fisiológicas e é o seu corpo dizendo pra você, ó, toma cuidado que isso daí pode dar bem errado. Só que algumas vezes a gente sente medo e a gente precisa agir com medo mesmo. E o estudo para concursos é uma dessas situações. Quando você sente muito medo o tempo inteiro, você precisa de ajuda. Mas sentir medo de vez em quando na sua trajetória de concurseiro é perfeitamente normal. Porque você, como um ser humano, tem a consciência daquilo que você está abrindo mão em nome do estudo, em nome da sua preparação, em nome do seu sonho de se tornar um servidor público. Então você vai ver um amigo seu conseguindo um emprego bem legal e você pensando, pô, se eu tivesse feito aquela pós-graduação que eu deixei de fazer para estudar para concurso. Aí você vai ver um amigo seu viajando, né, se divertindo muito e tal, e você vai pensar, caramba, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Será que tudo que eu, né, reneguei aqui para poder estudar, será que isso vai valer a pena mesmo e tal, né? E esse medo é normal, a gente fica com esse medo vindo e voltando durante toda a nossa trajetória de estudos. Deixa eu contar para você quando é que eu fiquei com medo de verdade enquanto eu estudava para concurso. Foi quando eu passei no concurso para técnico do Banco Central e aí você vai, professor, ficou com medo depois que passou? Foi. Deixa eu explicar para você por quê. Eu passei no concurso para técnico do Banco Central e fazia muitos anos que não tinha concurso para técnico na área administrativa. Só tinha concurso para técnico de segurança, que tinha tido uns anos antes e tal. Mas para técnico da área administrativa fazia décadas, fazia uns 20 anos, sei lá. E aí eu fui trabalhar. E aí o que é que você tinha, né? Como passou muito tempo sem ter concurso, você tinha os técnicos jovens, que eram pessoas de 20 e poucos anos, que nem eu, na grande maioria das vezes, e você tinha os técnicos antigos, que eram pessoas que já estavam próximas da aposentadoria, que eram senhores e senhoras muito antigos. E aí eu fiquei vendo aquelas pessoas e eu fiquei morrendo de medo de ficar como técnico do Banco Central para sempre. Eu fiquei com muito medo. E para você ver que é uma coisa irracional, né? Porque era um concurso que eu tinha passado, concurso difícil, foi fruto de muito esforço, mas eu tinha medo de ficar naquela situação mediana para sempre. Era um negócio que, assim, enquanto eu estava estudando, eu ficava, caramba, será que isso aqui vai dar certo? Eu não quero ficar aqui para sempre. Eu não quero ser técnico para sempre. Eu não quero, né, ficar aqui nesse cargo de nível médio para sempre. Eu tinha genuinamente medo. E eu tive medo várias e várias vezes, tá? Várias e várias vezes. E algumas vezes eu até pensei em desistir. Algumas vezes eu pensei, mas será que não era melhor eu estar me dedicando a, sei lá, procurar uma comissão, um cargo, né, uma função comissionada para eu ocupar na carreira, né? Pô, tem função comissionada aí que eu posso ganhar o dobro do meu salário. Veja, né, uma coisa tentadora. E eu ficava com medo de estar tomando a decisão errada. Cara, medo, você sente medo, eu senti medo e todo mundo sente medo. Agora, você tem que aprender como estudar a partir do medo. Porque sentir medo só é um problema se esse medo te paralisar. Aí você tem um problema sério. Se cada vez que você sentir medo, você parar de estudar, aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Aí você vai ter sérias restrições e sérios problemas. Porque você não pode deixar de estudar com frequência em razão de circunstâncias que estão fora do seu controle. E como é que a gente aprende, então, a lidar com o medo e a vencer esse medo na hora dos estudos? Né? E assim, isso é um exercício, não é uma coisa que eu vou dizer para você, é assim, você vai aplicar e está resolvido o seu problema. Não, é um exercício. E é o exercício de compartimentalização. É o exercício de você ter a sua mente presente e focada naquele momento.
naquele momento, naquilo que você precisa fazer. Todas as vezes que eu sinto muita ansiedade, e o medo e a ansiedade estão muito relacionados, né? A ansiedade é o excesso de futuro e o medo, ele está relacionado também ao futuro, né? Ele está relacionado ao receio de que os planos que você traçou não deem certo, não funcionem da maneira que você espera. Então, todas as vezes que eu fico ansioso, que eu fico com medo do futuro, o que eu tento fazer é colocar os pés no chão e olhar para o momento presente. Isso aconteceu hoje. Hoje, eu não tô mentindo para você não. Aconteceu hoje mais cedo, né? Num dado momento eu estava ali entre algumas tarefas e fazendo algumas coisas e eu pensei, caramba, será que isso que eu estou fazendo vai dar certo? Né? A gente tem aqui tomado, Paola, a gente tem tomado algumas decisões importantes para o nosso futuro, né? Para o futuro da nossa família. E aí eu parei e pensei, será que isso aqui vai dar certo e tal? E aí teve um momento, eu até falei com ela uma coisinha ou outra, e aí teve uma hora que eu parei, coloquei os pés no chão, mas eu tô aqui descalço, com o pezinho no chão, na pedra aqui, né? Para poder pensar no agora, pensar no presente. E aí eu parei, olhei para o hoje e pensei, o que é que eu preciso fazer hoje para os meus planos darem certo? E aí, o que é que me veio? Eu preciso gravar um vídeo falando sobre medo. Eu vou explicar para as pessoas esse processo que eu estou passando agora e tal, né? E é verdade. Né? O medo tá aí junto com a gente. Você precisa colocar os pés no chão e pensar o que é que você precisa fazer hoje. Sabe o que é que ajuda muito? Se a sua decisão do que precisa ser feito hoje tiver sido tomada lá atrás. Então, um ponto que eu sempre bato é que você precisa ter um planejamento de estudos. Não dá para estudar no feeling, não dá para estudar assim, hoje eu vou de raciocínio lógico matemático e você pega o material e vai estudar. Não é assim que funciona. Você precisa ter um planejamento prévio que leve em consideração todas as suas necessidades no seu estudo para concursos. Não é simplesmente parar e pensar, hoje eu vou estudar isso aqui. Não é assim que funciona. Você precisa previamente, você precisa antes parar para pensar o que você vai estudar nos próximos tempos, nas próximas semanas. Né? Eu fazia, na minha época de concurseiro, um planejamento mensal de estudos. Claro que esse planejamento precisava ser ajustado ao longo do mês e tal, mas era o que eu fazia, um planejamento mensal, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e aí eu dizia lá, semana 1, segunda-feira, vou estudar tal coisa, tanto tempo, nesse determinado horário, papapá. E eu fazia assim, porque na hora que batia o medo e a ansiedade, você não precisava tomar uma decisão. Tomar decisões quando você está com medo é muito difícil, é muito complicado. Às vezes a gente tem que fazer, mas é muito complicado. O ideal é que quando você sentir medo, você faça aquilo, né? Você execute a decisão que você já tomou. Então, se você fizer um planejamento de um mês, se você chegou na terça-feira e você está ali, né, naquela ansiedade, você está lutando contra você mesmo, na terça-feira, basta você abrir a sua planilha de planejamento, olhar e dizer, olha, terça-feira pela tarde eu estudo direito administrativo. Então você vai lá estudar direito administrativo na terça-feira pela tarde. Sabe quem é que sofre muito com medo do futuro? É quem está estudando não para concursos públicos, não só para concursos públicos, mas tem que estar estudando para o Enem, para provas de certificação. Né? Sabe um medo que é muito comum? É o que acontece, por exemplo, com profissionais que precisam de um registro para exercer a sua profissão e esse registro depende de uma prova. Então, advogados, contadores, né, principalmente essas duas categorias hoje, que precisam passar numa prova para poder exercer a profissão. Então, imagina o medo que um jovem bacharel em Direito sente de não passar no exame do OAB. É simples assim. Você vai lá, você, né, se esforça, paga a sua faculdade, corre atrás, estuda por 5 anos, tal. Aí, quando você se forma, você não pode trabalhar porque você não passa no exame de ordem. É uma situação muito complicada e muita gente fica com medo de não conseguir passar, de não conseguir chegar naquilo que pretende. Agora, fato é, o futuro é incerto. O futuro é incerto. Né? O futuro é inseguro. Né? A gente não tem garantias de nada, de nada. Né? Pense aí, você achava que tinha uma garantia de poder sair na rua em segurança. Aí vem uma pandemia e de repente nem sair na rua mais é seguro. Vê que situação que a gente está vivendo, né? É uma situação. Então, você não tem nenhuma garantia sobre o futuro, não. Não tem. E tem gente que não vai passar. Tem, isso vai acontecer. Agora, o que você pode fazer é aquilo que está sob o seu domínio. É aquilo que você pode controlar. Né? O seu papel é gastar energia com aquilo que pode ser controlado. E o que é que pode ser controlado? O seu estudo. O que pode ser controlado? A sua preparação. É o tempo e energia que você dedica a essa preparação. Isso está sob o seu controle.
Você tem condições de controlar isso. Então, o remédio para o medo é estudar. Só que eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas se esse estudo for com base no planejamento traçado anteriormente, se esse estudo for com um pensamento, eu ia dizer pensamento positivo, mas não é exatamente isso que eu quero dizer não, porque é uma expressão meio qualquer coisa, pensamento positivo, né? Mas o que eu quero dizer é que você vai criar o futuro no qual você acredita. E o futuro é brilhante. Essa é a verdade. O seu futuro é brilhante. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com Paola, deixa eu pensar aqui, a gente era casado fazia, sei lá, um ano, fazia pouco tempo. Então essa conversa tem uns 10, 11 anos talvez 12 anos, sei lá, faz muito tempo já. Mas veja como são as coisas, né? Nesse dia, eu me lembro da gente ter ido num shopping que fica no centro aqui do Recife, né? Um lugar mais popular, assim. E a gente trabalhava ali próximo, então morava lá perto também, então a gente frequentava lá, né? Assim, a gente ia lá com uma certa frequência. E aí tinha acabado de ser lançado um carro. Era um carro popular, novo. Né? E automóvel é um assunto que me interessa, assim, eu não sou um grande conhecedor não, mas eu sempre gosto de saber os lançamentos, saber o que está rolando e tal. E aí a gente passou no estacionamento, a gente dirigia um Celtinha velho que não tinha nem direção hidráulica, né? Um carro duro pra caramba, né? Que era o carro que a gente conseguiu comprar, né? Com o que a gente tinha na época e tal. E fazia poucos meses que a gente tinha comprado esse carro, né? Antigo, já usado muitos anos, de 2 portas, né, e tal, com direçãozinha dura. E aí a gente passou no estacionamento e viu aquele carro novo estacionado, né? Eu disse, bem, aquele carro ali, ó, acabou de ser lançado, ó, novinho. Aí eu olhei para ela e disse assim, será que um dia a gente vai ter condições de comprar um carro 0 km? Aí ela parou e fez, não sei, será? A gente se organizar muito bem, né, na vida, a gente conseguir, né, juntar dinheiro e tal, né? Eu conheço pessoas que ganham o mesmo que a gente assim e conseguiram, né? Ela disse, talvez um dia a gente consiga. Veja como são as coisas, né? Eu comprei vários carros 0 km depois daquilo, várias vezes. Hoje eu dirijo um carro super legal, a gente mora num lugar super legal e tal, né? E tem um certo conforto material, mas há 10 anos atrás eu não fazia ideia de que isso ia acontecer, né? Não fazia ideia. Mas uma coisa eu sabia, que eu precisava estudar. Isso eu sabia. Eu tinha certeza, né, que eu precisava estudar. Por mais que eu tivesse medo do futuro, porque todo mundo tem, você tem medo, eu tenho, todo mundo tem. Né? Por mais que eu tivesse medo do futuro, eu consegui, né, aos trancos e barrancos, me concentrar naquilo que eu podia fazer. Então, se você sente esse medo, não deixe que esse medo te paralise, tá? Não deixe, por favor. E fazendo o alerta, né, que eu sempre faço, cuide da sua saúde mental. Às vezes a gente acha que saúde mental é assim, tomar remédio quando você tem depressão, né? E não é isso. Às vezes saúde mental nem envolve intervenções, né, de profissionais e tal, né? Mas ela envolve você ter um descanso adequado, ela envolve você conseguir dormir, ela envolve você ter algum tempo de lazer, ainda que limitado, né, mas dentro do seu planejamento de estudos, que você tenha condições de prever um tempo de lazer, de prever um tempo, né, para passar com a sua família, para passar com as pessoas que você ama, com quem você quer dividir essa vitória no futuro. Então passe algum tempo com essas pessoas e compartilhe seus planos com elas. Né? Se essas pessoas amam você, elas acreditam também em você, elas vão te incentivar. Né? Em vez de te dissuadir dos seus planos, não, elas vão te incentivar, né, a correr atrás dos seus objetivos. Então, por favor, estude mesmo com medo. E claro, se você sente que precisa de ajuda de um profissional, né, se você sente aquela ansiedade patológica, aquela ansiedade que impede você de agir, que está te paralisando, né, procure um profissional. A gente precisa disso. Quase todo mundo precisa de terapia. É verdade. Né, eu sinto muito. Quase todo mundo precisa de terapia. Se você nunca fez, talvez você precise em algum momento. Né? Eu faço minha psicoterapia, minha esposa faz, né, meu filho já fez, e a gente continua buscando essa saúde, a gente continua buscando esse equilíbrio, tá? Da melhor maneira possível, da melhor maneira que a gente é capaz de fazer. Eu espero que essa mensagem tenha te tocado de alguma forma, e se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @profpauloguimarães, estou no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães, e no Facebook, também na página Prof. Paulo Guimarães. Você também me encontra lá no Telegram, no canal Fábrica de Servidores. No canal do Telegram eu trago praticamente todos os dias mensagens, na maioria das vezes em áudio, sobre motivação, sobre técnicas de estudo e sobre as decisões que você toma na sua jornada rumo ao serviço público.
Deixa seu like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo. Se você quiser que eu trate algum tema específico ou se você tiver alguma pergunta sobre o medo, pode deixar aqui embaixo nos comentários também e eu vou responder tudo por lá. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.